Boa noite, pessoal. Vamos só preparar aqui, que precisa começar, então só um minutinho. O Franco já entrou, então vou chamar o Franco. Enquanto isso também eu Olá, Franco, tudo bem? Beleza, Rodrigo? Tudo jóia? Tudo, tudo certo. Deixa eu só fixar aqui a nossa chamada. Ok. Aí. Tava tentando fazer pelo computador, mas pelo computador eu não consigo, não. Tive que fazer pelo celular mesmo. Você falou que estava dando, que até onde eu soube não dava, mas enfim. Boa noite para Tranquilo, todo não tem problema. mundo. Estamos aqui mais um dia dessas semanas que a Soperge tem nos proporcionado, né? São vários debates. Essa semana a gente está com foco no esporte adaptado. Nós tivemos já um profissional de educação física falando sobre a perspectiva dele e da área. Nós tivemos também uma atleta ontem, que foi entrevistada pela Carol Muniz, falando de surf adaptado, que foi muito legal, realmente bombou assim a Camila. E hoje a gente vai falar com o professor, doutor Franco Nossi, de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais, da UFMG. Franco é profissional de educação física, é também psicólogo formado. Hoje ele vai falar, é claro que uma coisa atravessa a outra, mas hoje ele vai falar sobre como é que é a visão do profissional de psicologia em relação ao esporte Uhum. adaptado. Franco, se você puder dar uma breve apresentação sua nesse sentido, e Uhum. aí a gente tem algumas perguntas que a Sopédia preparou, e à medida que a gente vai conversando, o pessoal vai levantando aí as perguntas também, e eu vou levando, eu vou trazendo para você. Tá? Então, Tranquilo. pessoal, fique à vontade de fazer as perguntas. Franco, muito obrigado por aceitar esse convite. Em nome da Soperge, eu te agradeço muito. E é isso. Beleza, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite, a Soperge, né? Sempre tentando colaborar aí, né, com vocês, com a psicologia do esporte brasileira, né? Da melhor forma possível, né? E enquanto o pessoal também vai entrando, vou aproveitando, né, para fazer essa apresentação, né? A minha formação original é na educação física, como você falou, né? Antes até da educação física, eu fui atleta, né, de várias modalidades, mas principalmente na área do voleibol. Depois, fui treinador, entrei, né, para graduação em educação física, onde tive oportunidade de conhecer, então, o Ditman, né? Ditman Samulski, que muitos provavelmente já conhecem pela literatura. É, E ali naquela época, né, foi em 1989, comecei então essa trajetória na área da psicologia do esporte, né, como monitor da disciplina, como iniciação científica, acompanhando o Dittmann nas ações dele, né, e fui ganhando autonomia, né, e tive várias participações, né, em conjunto com ele, com seleções nacionais, acompanhando atletas. Depois tive minhas primeiras oportunidades sozinho, né? Fiz mestrado na área, né, de educação física em treinamento esportivo, onde eu aprofundei também na área de psicologia do esporte, né? Passei um bom tempo no mercado de trabalho, depois fui para um doutorado na Unifesp, na área de psicobiologia, né, com Marco Túlio de Mello, né, pessoa que fantástica também, que me abriu muitas portas, né, isso é muito bom, a gente ter gratidão aí pelas pessoas, por aquilo que elas fizeram pela gente, e eu tento, então, retribuir também um pouco, sempre compartilhando tudo aquilo que eu posso, né, com o grupo, né, depois do doutorado, eu fui fazer
uma segunda graduação em psicologia. Já sabia, né? Óbvio que a minha área é a psicologia do esporte, mas eu tive o interesse de conhecer mais profundamente a área da psicologia e por isso eu optei por uma graduação e não por uma especialização, por um mestrado ou doutorado, né? Porque eu queria fazer uma imersão na área da psicologia e conhecer, né, um pouco melhor, né? Muito melhor do que se eu conheceria se eu fosse fazer um curso de especialização, né? Uhum. Então, foi muito legal esse período, essa fase de graduação, né, de conviver mais, né, num ambiente específico da psicologia, né? Fui constatar que realmente a psicologia do esporte não existia, né? Inclusive, quando eu fui fazer a graduação, eles pediram para que eu falasse de psicologia do esporte na própria graduação. E fui constatando que diversos outros cursos, raramente a gente encontrava a disciplina de psicologia do esporte, raramente. Então, eu tive a iniciativa de oferecer a disciplina como optativa lá no curso de psicologia da UFMG, para poder ajudar na formação, né, lá na base. Nesse período em que eu comecei a ofertar a disciplina de psicologia do esporte como optativa, eu já tinha a iniciativa do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que lá a gente constituiu um setor de psicologia do esporte. Lá nesse centro a gente atende hoje aproximadamente entre 550 e 600 atletas de 4 modalidades principais, que é a natação, o atletismo, o taekwondo e o judô. E lá a gente tem um grupo razoavelmente grande em formação, nós chegamos a ter mais ou menos 30 pessoas. Junto comigo eu tenho outros psicólogos formados também que me ajudam na supervisão, porque de forma nenhuma eu conseguiria supervisionar 30 pessoas, né? É impossível fazer isso com qualidade, impossível. Então, sou muito grato aí pela minha equipe lá do CTE, que me ajuda e tem gente que está lá já formado, já está há mais de 2 anos comigo, pessoas experientes, querendo vivenciar mais a psicologia do esporte. Então, isso contribuiu bastante em ajudar na formação das pessoas, né? A gente realmente, a gente vai falar da psicologia no esporte paralímpico, mas também Uhum. vamos falar da psicologia no esporte propriamente dito. E a gente precisa muito de melhorar a instrumentalização, a qualificação, a contextualização do psicólogo no ambiente do esporte, né? Eu Deixa eu falo aproveitar sempre, então pode de falar. fazer uma pergunta sobre isso. Você Uhum. está falando da questão da instrumentalização, né? E essa ausência, você acha que essa e algumas outras características que nós ainda temos falta na psicologia do esporte é ausente também quando a gente pensa no esporte adaptado? Você acha que Uhum. as Uhum. lacunas e as ausências são as mesmas? Sim, sim. Talvez até um pouco maior, porque o acesso ao esporte adaptado não é igual ao esporte convencional. Existe uma quantidade menor de locais de prática que você poderia, inclusive, acompanhar, estagiar e tudo, né? Eu comecei acompanhando o esporte adaptado pelo Ditman, né? Já no ciclo de 1996, né? No ciclo de Atlanta, quando ele foi convidado para participar, junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro, de uma equipe multidisciplinar. No ciclo de Sydney, em 2000, eu já tive uma participação mais significativa, né? Mas também ainda não acompanhei efetivamente a equipe, né, na competição. Em Ô, 2004 foi a Franco, primeira parte. Oi, pode falar. desculpa, mas só porque como o pessoal tem, pode ter gente que não é familiarizado, quando você fala ciclo, você está se referindo a ciclos olímpicos, né? Olímpicos e Paralímpicos, os 4 anos, tá? O Isso. ciclo é o ciclo de Sydney, então começa no final da Olimpíada de Atlanta, cumprindo os 4 anos, né? Uhum. Até chegar ao início da Olimpíada, né? Da Paralimpíada de Sydney, aí ele fecha o ciclo de Sydney, né? Então eu fiz o primeiro ciclo efetivo, que foi o ciclo de Atenas, em 2004, onde tive a oportunidade de estar pela primeira vez na Vila Paralímpica e convivendo ali muito diretamente, né? Então, esse ciclo eu ainda cumpri. Esse ciclo e o ciclo de 2008 em Pequim eu cumpri junto com o Ditman, que foi um grande mestre para mim, né? Transmitiu muito da sua experiência, uma pessoa muito carismática, né? Profundo conhecedor
da área de psicologia do esporte, muitos aqui conhecem, né? Tô vendo aqui a Adriana, espero que você esteja melhor aí também. Volta rápido, né? Exatamente. Com certeza. Então, ele ajudou muito. Em 2012, eu vou contar um pouco dessa história, né? Mas só rapidamente passando, né? Um pouco dessa trajetória. Em 2012 eu não estive presente, foi o período que eu estava concluindo, inclusive, o meu doutorado. Voltei em 2016 na Paralimpíada do Rio. E nesse interim, eu tive uma participação desde 2016, um pouquinho antes do início da Paralimpíada do Rio. Até hoje, eu tenho uma atuação no esporte paralímpico com a equipe de rugby aqui de Belo Horizonte, que são os Javalis, né, que é o Minas Quad Rugby. A equipe muito tradicional, ganhou os últimos 4 campeonatos brasileiros. E então, tenho, assim, razoavelmente um bom tempo aí de vivência com o esporte adaptado, né? Então, essa é um pouco dessa trajetória inicial para as pessoas entenderem. Tem muita história aí, viu, Rodrigo? E aí vamos até para aproveitar então para pegar as perguntas e aí na medida que o pessoal fazendo perguntas, você vai botando as histórias que é isso que o pessoal quer ouvir. Tá bom, vamos lá. Pode Por exemplo, a começar. Carol Muniz está falando, está agradecendo a sua presença e pergunta sobre essa evolução, já que você está desde do ciclo que começa em 96 e até agora em 2020/21, né? Como é que você vê a evolução, foi a pergunta dela, do esporte paralímpico nesse processo, nesse Nó, período? sim. O esporte paralímpico, desde a época, né, onde ele foi efetivamente criado, ali nos tempos ali da época da Segunda Guerra, né, com Ludwig Guttmann, né, foi um dos criadores aí do movimento paralímpico, onde o esporte ele foi paralímpico, o esporte adaptado, né, na época ainda era Uhum. chamado assim, né, foi criado no intuito de ajudar na reabilitação, né, dos soldados que voltavam, né, lesionados e tudo. Inclusive, uma modalidade muito tradicional é o basquete em cadeira de rodas, né? Um pouco dessa história. E com o tempo, a prática esportiva competitiva, ela foi ganhando maior relevância, né? Vamos dizer assim, né? E de lá para cá, né? Em especial aí de 96 que perguntou, né? Que foi essa última participação. Ali já estava relativamente bem competitivo, e o Brasil estava crescendo cada vez mais, se estruturando, né, com a fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Antes da fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro, nós tivemos diversas outras associações, né, do esporte adaptado, e diversos presidentes no Comitê Paralímpico Brasileiro passaram por lá e investiram bastante na divulgação do esporte, né, porque a gente precisa de ter uma prática regular, consistente também dessas pessoas. E chegou um determinado momento que o esporte paralímpico teve assim, um crescimento muito significativo, com o Brasil alcançando posições muito relevantes no quadro de medalhas, até chegar a ter, assim, ficar entre os top 10, né? Em Que qual foi ciclo que foi esse boom? no ciclo teve um crescimento exponencial, né? Tá. Os detalhes, assim, da história geral, eu não tenho todos, não, mas a gente pode acompanhar pelo quadro de medalhas, talvez tenha até outras pessoas aí que possam ajudar também, mas Uhum. antes do Rio, em Londres, teve uma participação maravilhosa em termos de resultados, e no Rio também, né? Então, esse crescimento, inclusive o Brasil sendo campeão para-pan-americano no quadro geral de medalhas, inclusive, né? Superando até os Estados Unidos, né? Que era algo que era muito difícil. Então, hoje o Brasil realmente se fixa como uma das grandes potências paralímpicas, né? E nesse ciclo, né? Nessa história aí do crescimento do movimento paralímpico brasileiro, entrando, então, a partir de 1996, a participação de uma equipe multidisciplinar para poder fazer as avaliações dos atletas, colocando um pouco de ciência dentro desse processo, aonde o Ditma foi convidado a fazer parte do Comitê Paralímpico Brasileiro, dessa comissão multidisciplinar. E aí tem uma história longa, né? E de muito aprendizado, inclusive, não apenas para a psicologia do esporte, mas para todas as outras áreas das ciências do esporte. A gente foi crescendo, aprendendo, inclusive, que
os treinadores tinham muito pouco conhecimento de como usar as informações que nós geramos para poder aplicar no processo de treinamento. Porque é Olha só. fato que o psicólogo do esporte, quando é possível ter um numa equipe, muitas das vezes ele não está ali diariamente com a equipe. Obviamente que o treinador ele está. Então eu gosto muito, inclusive, de trabalhar auxiliando a comissão técnica, instrumentalizando para que eles percebam determinados aspectos que são relevantes para que a gente possa trabalhar nas duas vertentes que eu caracterizo a É, psicologia do esporte, que seria a vertente da questão da saúde e a vertente da performance. uhum. Por mais que sejam duas vertentes diferentes, na figura do psicólogo do esporte ele tem que estar atenta a esses dois parâmetros, né, que são muito importantes, porque não dá, inclusive nessa onda que a gente está falando muito sobre a saúde mental, né, das pessoas, dos atletas em especial, não dá para a gente desguarnecer dos cuidados com o atleta, né? Antes dele ser um atleta, ele é um cidadão, uma pessoa, e ele precisa de ser cuidado, né, Rodrigo? Pode perguntar. Adriana, eu acho perfeito o que você falou, essa questão da saúde e da performance, né? Não é só performance, eu acho que isso é sensacional, é como eu vejo também. E a nossa presidente da Soperj, a Adriana, ela perguntou, e eu acho que de certa forma você chegou a trazer isso na resposta anterior, ao que você contribui, ao que você retribui, na verdade, esse crescimento. Quando você falou da ciência, a ciência entrando nas comissões técnicas, a Uhum, ciência, uhum. você acha que foi a ciência que fez esse crescimento, que proporcionou esse crescimento, ou teve algum outro elemento, algum outro ator nesse processo? Então, à medida que você precisa trabalhar para o desenvolvimento da própria performance, né? Porque ali no esporte competitivo realmente busca a performance, claro, sem descuidar do outro componente, mas está visando a performance. Tanto que o Brasil teve realmente um crescimento exponencial em termos de resultado no cenário mundial no esporte paralímpico. E para você promover esse crescimento de uma forma sistematizada, você precisa de investir em uma série de variáveis, né? O estudo das variáveis biomecânicas, onde, por exemplo, na natação, você aumenta o comprimento de braçada do nadador, né? Os segundos, os milésimos de segundos, na parte fisiológica, em termos de aumentar a capacidade aeróbica, anaeróbica, né? A resistência desses atletas, né? Para que eles tenham um vigor físico melhor. Obviamente, a questão da psicologia vem permeando e vem crescendo também. Porque chega uma hora, Rodrigo, que é inegável você assumir que não dá para dissociar o componente psicológico da performance humana, Uhum, uhum. né? É impossível você fazer isso. Mesmo aqueles treinadores mais arredios, se você chegar e falar para eles sobre o quão é importante o componente psicológico na performance humana, é muito difícil ele negar, né, que não existe o papel do componente psicológico, né? Quantos e quantos resultados que a gente vê aí no cenário mundial, esportivo mundial, que o componente psicológico nitidamente ele fica visível, né? E muitas das vezes fica visível nas falhas, né? Uhum, uhum. Ah, errou, falha na tomada de decisão, não soube gerir o comportamento, as emoções, né? Isso fica muito evidente e acaba despertando, né, a necessidade também de se desenvolver o componente psicológico dentro do ambiente de treinamento esportivo. Consequentemente, a psicologia do esporte, como uma das ciências do esporte, tem espaço para poder crescer. Óbvio que está longe de ser aquilo que a gente gostaria, né, Rodrigo? Mas é Sim. inegável que houve um crescimento, né? Tanto no esporte paralímpico quanto no esporte olímpico. A gente observa a participação da psicologia do esporte. E no caso específico, só para contar essa história, para as pessoas entenderem, dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, desde 1996 até 2008, o Comitê Paralímpico Brasileiro era responsável pela contratação de psicólogos do esporte que faziam o atendimento de todas as equipes. E eram muitas equipes. No ciclo de 2012, então, mudou um pouco esse formato. O Comitê Paralímpico, então, passou a ter apenas os médicos e os fisioterapeutas contratados por ele, e os psicólogos do esporte seriam, então, a cargo de cada uma das associações, né? Então, Olha só. a natação teria o dele, se quisesse,
sei lá, o atletismo. Atletismo e natação foram duas modalidades que são muito grandes e foi um Uhum. investimento cirúrgico do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque se você pensar num esporte coletivo, você disputa uma competição inteira para valer uma medalha no quadro de medalhas, enquanto você pega uma natação, um atletismo, você consegue ali um número enorme Várias. de medalhas, né? Então, para o Brasil crescer também em termos de representatividade no quadro de medalhas, era obrigatório investir em modalidades que poderiam proporcionar o maior número de medalhas. E foram nessas duas, em especial, modalidades em que os psicólogos do esporte foram inicialmente contratados. Né? Em 2016, nós tivemos também não foi uma mudança, né? Mas continuou com o mesmo parâmetro, isso é, se as diferentes modalidades esportivas quisessem o psicólogo do esporte, elas é que deveriam contratar. Nós vimos uma quantidade muito maior de psicólogos do esporte no Rio, dada até a facilidade de estar no nosso país, né? Uhum, uhum. Alguns tinham a credencial para ficar dentro da vila, né? Eu tive essa credencial, né? A Maria Cristina, que era psicóloga é a psicóloga ainda, se eu não me engano, do atletismo, também estava lá dentro. Então eram poucos psicólogos lá dentro, mas diversos outros psicólogos hospedados ali nas imediações ali, né? Da Vila Da Vila Paralímpica no Olímpica. Rio, né? E aí puderam ter uma participação muito mais efetiva. Caminhando agora para o A Tóquio ciclo, né, 2020. 2020, 21, né? É. Eu não estou acompanhando nenhuma equipe nacional, tá? Mas continuo aí com a equipe de rugby. Então, só para as pessoas entenderem como é que era esse processo. Mas existe, obviamente, uma demanda de crescimento dessa ciência. Porque chega uma hora, Rodrigo, que não dá para você treinar mais fisicamente. Por mais que você treine fisicamente, os ganhos que você vai ter são mínimos, né? A parte técnica, tática, muitas equipes estão muito equilibradas em relação a esse parâmetro. E eu tenho uma clareza muito grande para mim mesmo que o componente psicológico definitivamente ele tem um poder decisivo nessas competições, principalmente em situações decisivas, em situações de pressão, que é algo extremamente comum, né, da gente encontrar no ambiente do esporte competitivo, né? E tem toda uma pegada, se a gente for pensar como é que um movimento olímpico desse, um paralímpico, pode acabar mudando com a própria cidade, né, com o próprio território que ele está ocupando. O início do nome dela é PA, mas o sobrenome é Lisboa. A PA Lisboa e a Adriana Lacerda elas fazem uma pergunta um pouco parecida aqui em relação ao seu papel, só que a Adriana levou para a questão do javalis, né, do rugby adaptado. E aí, dentro dessa questão do papel do psicólogo nessa comissão técnica, que foi a pergunta da Lisboa, eu pergunto papel e eu aproveito e coloco demanda. Quais são as demandas que mais surgem para a sua atuação? E Bom, aí você deixa pode eu, antes, utilizar o sim, javalis. posso usar, mas antes eu até queria explicar uma coisa para as pessoas, que provavelmente tem pessoas que são talvez iniciantes ou queiram entrar, né, para começar a Uhum. participar, ter experiências no esporte paralímpico. O que que acontece? Da mesma forma que o esporte convencional, é muito importante que o psicólogo compreenda as características da modalidade, né? Perfeito. Já escutei casos de que o profissional sequer sabia a regra da modalidade, né? Aí fazia perguntas do tipo no futebol, nossa, mas o time estava tão bem, né? Estava ganhando um placar já mais, né, folgado, por que que você não deu Elástico. oportunidade, né, para outros atletas participarem, né? O treinador até falou assim, porque não pode, né? Porque são só 3 substituições que eu tenho direito, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes, é ruim acontecer, né? Porque mostra que, às vezes, o profissional não está antenado exatamente. E quer queira, quer não, por mais que a gente está ali também para cuidar da saúde mental do atleta, de um ambiente harmonizado, existe, obviamente, dentro do ambiente competitivo, um componente de performance que eu não posso desguarnecer. Eu preciso de demonstrar como que a psicologia do esporte pode dar essa contribuição também para a performance. E aí é que eu acho que a maioria dos psicólogos que não tem dupla formação ou uma especialização
Meu cachorro tá me pegando aqui, meu pé aqui. Bota ele pra gente, live é isso, Franco. Live é É isso, bota desafio ele pra aqui, jogo, né? pega ele no colo e Não bota ele consigo não, pra só consigo jogo. mostrar aqui, ó lá. É um bulldog, é Aqui. isso? Não, é uma lhasa, né? Tá sob performance sob pressão aqui, ó. Eu tendo que concentrar ela mordendo meu pé. Mas Mas vamos voltando. lá, você estava falando dessa questão do papel e da demanda no rugby, né? Isso, exatamente. O que que eu posso fazer? Vou dar alguma coisa para ela comer aqui, peraí. Aqui, Amora. Ver se ela se distrai com uma comida aqui, deixa eu A Amora trabalhar. quer aparecer. Tá doida aqui, ela quer atenção, não tem jeito. Ai, ai, que bacana. Vai ficar gravado isso, né? Boa, boa. Vamos voltar lá. É muito importante que no ambiente de treinamento esportivo existe uma ânsia principalmente do treinador, assim, como que o psicólogo do esporte pode contribuir também para o componente da performance, era isso que eu estava falando, que a Uhum. maioria dos psicólogos que não tem uma dupla formação ou que não tem realmente uma especialização, uma grande vivência, chegam e sem estarem efetivamente instrumentalizados e acaba passando um aperto ali. Tem certeza absoluta que ele vai lá para o ambiente do esporte para fazer o melhor trabalho possível, mas infelizmente às vezes ele não dá conta porque falta uma série de componentes ali que ele precisa de adquirir para poder estar efetivamente integrado. Tem que E conhecer o existe. contexto, né? Então eu estava falando de conhecer da modalidade esportiva, é fundamental, né? Porque se eu entendo da demanda da modalidade esportiva, né, do ponto de vista físico, né, igual o rugby, né? O rugby são 4 tempos, né, de 8 minutos, e os atletas podem se revezar. Eu tenho trocas, eu posso estar trocando o tempo inteiro se eu quiser, né? O Uhum. problema é que, aí eu vou chegar daqui a pouco nisso, dentro de quadra eu posso ter 8 pontos. E daqui a pouco eu vou explicar o que são esses 8 pontos, né? Então eu tenho uma estratégia do treinador em fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma demanda física, é, aeróbica forte, mas com muitos tiros, né? Isso é, com muitos deslocamentos em alta intensidade, que é uma demanda, né, anaeróbica, acaba consumindo uma energia significativa, por isso os atletas têm que estar bem preparados fisicamente. A falha do componente físico pode muitas vezes até afetar até a própria autoconfiança desse atleta, dele não dá conta, dele não dou conta, né? Então, conhecer, tem uma parte técnica, que são as habilidades que o atleta tem que desempenhar no jogo, no caso do rugby, a condução da cadeira, né, o tocar a cadeira, o passe, a recepção, né, então tem o bloqueio que o atleta do rugby faz para o outro não progredir, então tem um componente técnico, tem um componente tático, né, que é compreender as diferentes formas que o jogo pode se desenvolver, né, as estratégias, então tem que ter um componente cognitivo muito bom aí envolvido. Então, conhecendo as características da modalidade, o meu trabalho em termos de componente psicológico vai ficar muito mais fácil. Eu Uhum. sei o que precisa de ser trabalhado predominantemente para dar ao atleta uma condição, do ponto de vista psicológico, seja ele cognitivo, seja ele comportamental, é, mais favorável para que o atleta possa desempenhar naquilo que ele pode, né? Acho que um dos grandes segredos é o atleta. Eu falo assim que o trabalho de psicólogo está bem feito? Está bem feito se ele for lá e ele não precisar de fazer nada. Sabe por quê? Porque ele já trabalhou antes. Ele deu condição do atleta chegar lá na competição e fazer o melhor dele. Boa. Claro que ele está ali para. Tem uma série de tarefas que a gente faz durante a competição. Mas, Uhum. para mim, o meu trabalho está muito bem feito. Quando eu vou lá, eu vejo meus atletas se comportando adequadamente, taticamente disciplinados, sabendo dosar, né, as suas ações, sabendo lidar bem em situação de pressão, né? Então, tudo isso faz muita diferença. Então, conhecer a modalidade é um componente fundamental. O segundo componente essencial no esporte paralímpico, né? Que é o quê? Eu tenho que conhecer a característica dos meus atletas em termos das deficiências, né? Então, por exemplo, no rugby, nós temos atletas tetraplégicos, comprometimento Uhum. nos 4 membros, e também é permitido alguns chamados congênitos, que já nasceram com a deficiência que compromete os 4 membros. Qual que é a diferença? A diferença é que os congênitos, por exemplo, eles têm força abdominal. Os lesados medulares, ou os que têm outro tipo de comprometimento, que foi normalmente, aí são diversos casos, né? Nós temos a questão
do atleta que se lesiona por mergulho em águas rasas, acidentes automobilísticos, tiro, um tanto de questões O que que levam esse leva, atleta a né? adquirir essa lesão. E eu preciso de conhecer o que são essas lesões e como elas podem interferir, no caso da prática esportiva, nessa performance. Então, no rugby, e de forma análoga acontece em outras modalidades, a lesão que esse atleta apresenta, ela é equivalente a um chamado, esse comprometimento é chamado da questão funcional, tá? A Uhum, classificação funcional do atleta. No rugby, eu falei dos 8 pontos, né? Quanto menos comprometido físico, funcionalmente, esse atleta mais pontos ele vale. Então, nós temos os atletas que são menos comprometidos valendo 3,5 pontos, uhum. até o que é mais comprometido ele vale meio ponto. São 4 jogadores em quadra. Significa que eu poderia ter 4 jogadores de 2 pontos, né? Que Ah, são entendi. Você tem jogadores que ter os oito medianos. pontos. 8 pontos, eu não posso ter mais do que 8 pontos em quadra. Que Tá bom? Então eu interessante. posso ter 4 jogadores de 2 pontos, né? Nós temos bons jogadores de 2 pontos no Brasil, Uhum. tá? Nós temos um jogador que se destaca muito também internacionalmente, que é o Júlio. Ele é 3,5 pontos, tá? Ele é muito rápido, muito funcional, mas ele é congênito, tá? Entendi. E... Mas eu poderia jogar uma formação tática chamada high-low, alto-baixo, que são 2 jogadores 3,5 com 2 jogadores meio ponto. 2 jogadores muito funcionais com dois Uhum. jogadores pouco funcionais. Os muito funcionais normalmente fazem uma função mais ofensiva e os que têm menor funcionalidade fazem uma função normalmente mais defensiva, de bloquear a progressão de um determinado adversário para que o nosso jogador consiga progredir também, né? Que Então tem incrível, toda Franco. essa. O- Na, a- na- no atletismo e na natação, que são as modalidades maiores, nós temos essa classificação funcional determinando as diferentes categorias de Uhum. competição. Na natação, né, sei lá, do S1 ao S10, né? E aí tem os outros estilos de natação. Então, assim, são muitas e muitas provas. Por isso que na competição paralímpica dá muitas medalhas, né? E aí o que você está trazendo para a gente é a importância do psicólogo e da psicóloga do esporte que trabalha com esse esporte adaptado para esporte, conhecer essas características de cada um, né? Muito bom isso. A Paula faz uma pergunta que trabalha um pouco mais com a questão da trajetória. Ela fala Paulo qual de é o caminho. Paula? Isso, perfeito, Paula de E aí, Paula. Paula? Ela pergunta sobre a trajetória, não só da sua, mas pelo que você vê do pessoal que chega a trabalhar como psicólogo e psicólogo do esporte paralímpico, qual é a trajetória, qual é o caminho? Bom, eu já dei 2 atalhos aí, né? Estudar a modalidade e conhecer o perfil do atleta, né? Da deficiência do atleta. Isso é coisa muito, são 2 parâmetros muito importantes. É, Normalmente nos grandes centros nós temos algumas modalidades disponíveis, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos o rugby, nós temos o Instituto Superar, que tem a bocha, que tem o vôlei sentado, né? Nós temos alguns atletas de atletismo que também no CTE, nós temos atletas de natação que também estão ali. Lá no CTE agora começamos com o Para Taekwondo, né? Então, o que eu recomendo? Que busque, né, algum centro de desenvolvimento do esporte adaptado, esporte paralímpico, para ter as suas primeiras experiências. Precisa de ter experiência, não tem como, né? Claro, claro. É importante, obviamente, dentro da trajetória, buscar a supervisão de um profissional mais experiente, né? Para que ele aprenda com os atalhos, né? Por mais que eu fale assim, eu não ponho o dedo ali na tomada, você vai lá e põe, mas é bom Uhum. alguém falar assim, ó, não põe o dedo na tomada, entendeu? Tem Por essa quê? função, né? Porque a gente tem muita coisa ainda que a gente tem que desconstruir, assim, que as pessoas não entendem o papel do psicólogo do esporte, né? Muitos treinadores, até que treinadores, normalmente nos cursos de educação física, existe a disciplina de psicologia do esporte, na grande maioria. Então, eles entendem um pouco do que é o papel do psicólogo do esporte. Mas a gente tem muitos gestores esportivos que acabam confundindo o psicólogo do esporte com o psicólogo clínico. Então, acha Uhum. que eu não tenho que ficar ali na beira da quadra, que eu tenho que ficar dentro de uma sala esperando o atleta chegar lá e bater na porta. Então, aí tem um tanto de
de casos, né? Aí a gente tem algumas pessoas muito experientes aí que já também É, podem posteriormente compartilhar um pouco disso. vou trazer até algumas, mas deixa eu só fazer um destaque que você vai gostar. A Camila lembrou que essa live vai para o YouTube, aí a Amora vai ficar internacionalmente conhecida, porque vai para o Nossa, YouTube. que isso, né? Pelo menos já me deu um tempo aqui agora. O Ulisses fez a pergunta pedindo para você poder falar sobre as habilidades psicológicas com a ocorrência da lesão, ocorrência de lesão. Habilidades psicológicas? Como é que é a A pergunta? pergunta dele é: Franco, pode falar sobre habilidades psicológicas com a ocorrência de lesão? A ocorrência de lesão? Será que é quando. Ele está querendo dizer quando o atleta se lesiona e não necessariamente. Porque o que que acontece? O atleta, né? Como eu já falei no esporte paralímpico, você tem os atletas congênitos, aqueles que já nasceram com algum tipo de deficiência, e os atletas que adquiriram alguma deficiência, alguma lesão, né? Vamos dizer assim, por queda, né? Eu tenho um caso interessante para contar de um atleta de tênis. Ele era um atleta de tênis convencional, né? Inclusive primeira classe, jogava torneios muito importantes. Ele era dono de uma academia, né? De tênis. Uhum. E ele caiu do telhado, né? Lesionou a coluna, ficou paraplégico. E aí tem todo esse processo, né, Rodrigo, de adaptação a uma nova condição. E ó, No só para Brasil. comentar, o Ulisses falou que é isso Ah, mesmo, tá? A pergunta dele foi nessa direção, então você está respondendo ele, você tá. então ótimo, ótimo. Que bom, então, né? Porque às vezes a gente, sem poder interagir, a gente não fica sabendo É. se eu estou respondendo exatamente aquilo que a pessoa está querendo. Aí as fases da lesão, que a própria psicologia já descreve, né? Lá da parte da raiva, da negação, da adaptação, da aceitação, né? Isso acontece também com o atleta, né? E eu lembro que esse atleta passou por uma situação muito difícil, porque pensa, um cara é rico, com estrutura, é bonito, né? Quer dizer, todos os parâmetros, e de repente a vida dele muda completamente, né? Uhum. E eu estava exatamente com ele em Atenas, e um dia ele falou comigo, seu Franco, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar uma pessoa que me ajudou a superar muito essa situação da lesão. E eu fui para uma outra quadra acompanhando ele. Ele mostrou um atleta de tênis tetraplégico, era um atleta americano. A cadeira dele, inclusive, é uma cadeira motorizada. E ele segura a raquete, né? Vamos dizer assim, né? Em vez dele segurar a raquete normal, ele segura a raquete assim, ó, né? Para baixo. Então Olha. ele bate assim, né? Tudo diferente. E aí esse atleta falou assim comigo, cara, eu não tenho problema nenhum. Esse cara tem. E se ele joga, eu vou jogar. Entendeu? Então acaba que uns acabam sendo também exemplos Referências, para os né? outros, referências, exatamente. E isso é uma coisa muito bacana, né? Uma coisa que eu gostei muito também no esporte paralímpico é a sensação de gratidão que eles têm, da gente estar ali doando o nosso tempo, né? Trabalhando e eles atentos, reconhecendo, se esforçando para poder melhorar. Isso é algo que eu encontrei muito no esporte paralímpico, né? Que dá muita satisfação para a gente. Mas só para concluir ali a resposta, né? É Ulisses, né? Então, Ulisses. o atleta passa por todas essas fases. E aí, o que que acontece, gente? Eu trabalhei muito tempo com seleções nacionais e que, nesse caso, eu já pegava atletas mais experientes que já passaram por esse processo de superação, né, da lesão, já se adaptaram. Tem muitos que estão muito bem resolvidos, mas se você vai para trabalhar em clubes, onde a gente pega muitos atletas em iniciação, tipo recém-saídos dos centros de reabilitação, a gente ainda pode pegar atletas que têm essa necessidade desse cuidado. Ainda estão muitas vezes em fase de adaptação. Eu estava conversando uma vez no campeonato na Polônia, que eu estava acompanhando a seleção brasileira de rugby, uma competição preparatória para o Rio. E eu estava conversando com profissionais de outros países, né? E estava conversando com o pessoal da Dinamarca, né? E eles me explicando como é que é todo esse processo que acontece com a pessoa portadora de deficiência, principalmente aquelas que se lesionam, né? Tipo no acidente e tudo. Cara, é impressionante. As pessoas são acolhidas nos centros médicos de reabilitação, faz todo um processo de adaptação, de aprender a conviver, né, com esse comprometimento para eles se tornarem mais funcionais. Até aprender a dirigir carro adaptado, eles aprendem.
e depois são gradativamente apresentados à prática esportiva. Então, várias opções de prática esportiva, até que eles tenham uma maior afinidade com uma modalidade ou com outra. Então, começam com a prática em termos de reabilitação, que era a ideia do professor Ludwig no início, né, do esporte adaptado, em Uhum. 1948, até chegar ao ponto em que essas pessoas vão começar a praticar num nível competitivo. E tem muita gente que às vezes critica a competição no esporte paralímpico. Eu não acho que é errado, muito pelo contrário, eu acho que é referência e exemplo, porque da mesma forma que o esporte convencional, que nem todos nós vamos conseguir chegar ao alto nível de rendimento, não significa que eu não possa praticar pelo lazer, pela saúde, né? Então, da mesma forma, o estímulo que vem de uns Jogos Paralímpicos, uma competição em alto nível, que hoje acontece, né? Alguém comentou aí do Pistorius também, eu não consegui ler a O pergunta. Ascioli, eu ia trazê-la. Você estava falando da questão de referências. Aí o Ascioli Isso. perguntou se como é que essa figura de referência, né? Quais são as consequências, quais são as transformações que tendo essas figuras como referência acabam causando. O Ah, não, eu Ascioli, foi o acho Rodrigo Ascioli. fundamental que você tenha. O Pistorius, inclusive, competiu, se eu não me engano, no esporte convencional também. Foi, Eu não tenho foi. certeza, É. não. E tanto que ele chegou não sei se foi na Olimpíada do Rio, não foi do Rio, não, foi na Olimpíada de 2012 em Londres, que ele chegou como a referência e ele foi surpreendido pelo atleta brasileiro, né? Sim. E que ninguém, todo mundo ficou assustado, né? É o Alan, né? Alan Sim. Fonteles, né? Que ganhou do Pistorius, né? Assim, chegou e passou ele, né? Numa prova rápida, que é muito difícil, né? Que um atleta seja surpreendido, né? Aí é um problema também, né? Que tanto faça esporte adaptado quanto esporte convencional é a mesma coisa. São as chamadas armadilhas do sucesso, né? A pessoa, sei lá, se considerou, foi uma autoconfiança tão exagerada em função dos resultados que ele obteve, que ele acabou sendo surpreendido. Ele não olhou para o lado, ele não imaginava que alguém poderia alcançá-lo e competir com ele, E né? de repente Isso aí, veio, né? nossa senhora, então acontece muito também. E aí é muito importante que o psicólogo do esporte também ajude, né, tanto os atletas quanto a própria comissão técnica a compreender esses fenômenos, né? Porque a gente treina visando ali o sucesso, mas também tem a questão do fracasso que tem que aprender a lidar, e também tem a questão de saber lidar com o sucesso, porque com o sucesso pode gerar uma expectativa, uma autocobrança. Nem todos os atletas vão saber lidar com isso muito bem, né? Com a questão de ser o favorito, isso gera uma cobrança interna muito grande. Eu estava falando também do atleta, do processo de adaptação da lesão, que é diferente de atleta para atleta, de pessoa para pessoa, porque Até alguns têm uma fizeram essa capacidade. pergunta. Até fizeram Uhum. essa pergunta sobre. Na verdade, duas. Fizeram essa pergunta sobre se a lesão inata ou pós, né, ou por uma questão de consequência de vida, se isso interfere na habilidade. E a Adriana fez uma pergunta interessante sobre quando você estava falando das divisões, né, dentro da própria Das modalidade. classificações. Isso. Das classificações, se essas questões funcionais, se você percebe interferência nas habilidades psicológicas, se há uma correlação entre essas questões funcionais com as habilidades psicológicas. Olha, para te falar a verdade, eu nunca percebi exatamente que é um tipo de deficiência interferir no componente psicológico. O que pode Uhum. acontecer são alguns tipos de deficiência cognitiva, né? São os deficientes mentais que até 1992, na, no ciclo de Barcelona. Barcelona. Não, não, desculpa, não foi isso não. Foi nas Paralimpíadas de Sydney, em que a equipe de basquete Por isso que eu falei de Barcelona, porque a equipe de basquete da Espanha, a equipe DM, né, deficiente mental, Uhum. não era DM. Como assim? Conseguiam meio que mascarar, né, uma deficiência mental. Depois Olha descobriram que só. isso aconteceu. A competição para deficiente mental foi, tipo, excluída dos Jogos Paralímpicos. Existe uma competição chamada Special Olympics, que é uma competição mundial para deficiente mental.
E nas Paralimpíadas ela passou a não existir, ou depois voltou, mas sem valer medalha para o quadro oficial de medalhas, entendeu? Uhum. O que eu vejo, na realidade, o componente psicológico independente de ser convencional, adaptado, é o ser humano e as questões de motivação, gestão do comportamento, tomada de decisão, estilo de liderança, tudo isso é independente da classificação funcional deles, tá? Os Legal. seres Deixa eu te humanos, fala dos seres pode humanos. falar, são seres humanos, obviamente, com limitações, como nós temos limitação, né? Também eu tenho aqui a limitação visual, né? Eu Temos. acho que eu até seria, o Rodrigo, um chamado B3, né? Que é um blind, né? Cego 3, né? Que eu dependo eu não consigo enxergar nem perto nem longe, né? Sem esse apoio aqui. É, E essas questões permeiam, né? Independente de ser. A gente tá bombando de pergunta aí, né? Provavelmente nem tempo eu vou Não, o ter, né? pessoal tá Ah, falando. não, O é pessoal café tá, sim, viu? Ó, desculpa aí, ó. não, e perguntaram do Pierre. É de café Ah, do também. Pierre, Na verdade, café. não é café, Ó, não, é Pierre. suco Ó, de o meu uvas. é. O meu... O meu é suco de uva. Suco de- Ô, Franco, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está chegando na terceira parte, que é a parte final, né? Que é 1 hora. Nossa, já passou? Nossa Senhora. É, a gente está Muito chegando nos rápido. últimos 20, né? Você e acho que seria legal você falar sobre isso, e eu vou levantar, porque eu sei que é importante, e você gosta, você tem prazer de falar sobre isso, em relação à ISSP, e como é que está o pensamento da psicologia do esporte nos esportes paralímpicos na ISSP. Então, se você puder falar um pouco da ISSP e falar um pouco desse papel, como é que está esse diálogo do paradesporto com a psicologia do esporte Então, na perspectiva deles? sim, a gente tem muita preocupação, tanto que os consensos que a gente lançou recentemente, todos eles levaram em consideração o papel do esporte paralímpico. Em 2019, ano passado, eu estive no segundo International Think Tank, lá no comitê, que aconteceu no Comitê Olímpico Americano, e todo o material que a gente estava desenvolvendo, a gente sempre levava em consideração. E se no esporte paralímpico acontece da mesma forma, né? Porque tinham participantes lá como eu que tinham experiência no esporte paralímpico, outros Uhum. nunca tinham contato com o esporte adaptado. Então, isso realmente é uma preocupação de considerar tanto o esporte olímpico quanto paralímpico, né? Diversas vezes na construção desses consensos, a gente sempre fala assim, mas não esquece de colocar olímpico barra paralímpico, né? Porque é São os parte dois, né? estão os dois, né? Isso aí não tem de forma nenhuma nenhum tipo de separação nesse sentido. Ele é considerado, né? Existem consensos sobre o esporte adaptado no site nosso aí, talvez o próximo congresso da ISSP, a princípio é 2021, tá? Lá em Taiwan, Isso. né? Já foi adiado, né? Teve um postponement do que ia ser em julho, já passou agora para outubro de 2021. A gente espera que aconteça mesmo, tá? Tivemos juntos em Sevilha, né, Franco? Tivemos juntos Isso. no último em Sevilha. O Walter fez uma pergunta que eu achei bem interessante também sobre a transição de carreira final, né? Porque transição de carreira é uma coisa que acontece durante toda a carreira do atleta, mas a final, a da aposentadoria, em relação ao paradesporto. Você vê alguma Então, característica específica por ser paradesporto? olha, tem atletas do paradesporto que têm uma remuneração muito boa, tá? Eles recebem uma bolsa do Comitê Paralímpico e eles também têm bolsas de desenvolvimento da mesma forma que os convencionais, a Bolsa Atleta, né? E alguns, inclusive, têm patrocínios individuais. A questão, Rodrigo, que tanto no esporte paralímpico quanto no esporte convencional, ninguém vai aposentar como atleta, né? Então, Exatamente. essa transição de carreira, né, para a aposentadoria, porque existem várias transições, né, dentro da carreira, né, quando você vai saindo de uma categoria para outra, né, à medida que você Uhum. vai mudando, envelhecendo, e chega uma hora que você faz a transição de carreira. Alguns mais precoce, em função da característica da modalidade, modalidades que demandam muita força, velocidade, normalmente tem um término de carreira mais cedo, né?
e outros, o atleta tem uma longevidade maior, né? Conseguem se manter mais tempo na prática esportiva competitiva. Então Mas ele depende muito precisa da modalidade, depende muito da do modalidade. sujeito. Tipo, goleiros conseguem ficar mais tempo do que atacantes, né, no Bacana. futebol, né? Uhum. Conseguem. A gente tem vários exemplos no futebol de goleiros que chegaram a mais de 40 anos participando de competições importantes, né? Você vê aí que dificilmente é um Bolt da vida, né? Os atletas que são de modalidades que são explosão, né? É Uhum. difícil você manter alta performance, né? Em algumas modalidades, o componente cognitivo, até o amadurecimento desse atleta, ajuda a equilibrar. Eu não consigo Certo. competir com você em termos de poder físico, mas eu já conheço, entre aspas, os atalhos do campo. Então, isso facilita muito, né? Eu me manter ainda competindo em alto nível. E eu acho muito importante que os atletas experientes façam esse papel. A gente não teve nem vai ter condição de fazer isso aqui, né? Mas o papel de tutor, né, que o atleta mais experiente auxilie o atleta menos experiente. Eu procurei promover muito esse tipo de comportamento nas equipes que eu acompanhei. Atletas mais experientes tutelando, ajudando um marinheiro de primeira viagem, né? Vamos É dizer o assim. vício de professor, né, Franco? Você falou a mesma coisa em relação à psicologia. Buscar o psicólogo com mais conhecimento, com mais experiência e ser esse supervisor. É exatamente isso. A gente sabe do aprender com quem já tem mais vivência, né? O Marco Aurélio fez uma pergunta muito interessante, Franco, falando o seguinte, Uhum. sobre os aspectos motivacionais. Você vê que é mais difícil trabalhar no esporte adaptado ou no esporte convencional? Maria, Rodrigo, é a pessoa, entendeu? Uhum, Eu tenho analisado perfeito. muita questão, assim, comparando adaptado e convencional. É a pessoa. Eu até acho, assim, talvez eu veja uma motivação intrínseca muito grande nos atletas paralímpicos, porque, além da questão de competição, eles veem a prática esportiva como um meio de manutenção da própria saúde. Então, eles ainda têm esse apelo, tipo, que eu gosto da competição, mas eu entendo que a prática me proporciona um nível de saúde muito bom, tá? Antes da gente passar para frente, só responder o Rodrigo. Eu Olha, a ia gente tinha trazer essa programado a pergunta participação da ISSP agora nesse ano. A gente ia para o fazer o Combip. terceiro, não, o terceiro International Think Tank, porque nós tivemos dois think tanks para discutir a saúde mental do atleta. Os dois Uhum. consensos já foram publicados, podem encontrar no site da ISP, na International Journal of Sport and Exercise Psychology. E a gente ia falar uma coisa super legal, que era a saúde mental de treinadores, né? Oh, Infelizmente, fundamental. foi adiado e eu estimulei que a equipe de São Paulo, né, que é o comitê organizador local, aproveitando a vinda, né, desses pesquisadores, desses profissionais do think tank, organizassem um congresso internacional para discutir o componente psicológico de treinadores. Eu, particularmente, não lembro de nenhum congresso focado no treinador, né, tipo a Muito psicologia do legal. treinador. Ia ser uma grande oportunidade, espero que isso ainda aconteça, tá? A Mora tá É, acabando aí com a tua casa, você tá olhando Tá para um acabando, lado. ela tá doida pra subir ali. A minha esposa desceu e aí agitou ela. Agora ela tá querendo subir a escada, ela não consegue, tá chorando aqui. Ô, Franco, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está, de fato, chegando ao Vem fim cá. e a gente está num momento muito delicado, né? A pessoa está querendo a presença dela aí na live. A gente está num Dá pra momento ver ali? muito. Ah, não, ela sumiu, ela sumiu. Ela Ei, subiu. gente. A gente está num momento muito delicado em relação à pandemia, corona. Olha ela lá. Ah. Bonitona. Ah, Quais são as perspectivas? pandemia. Pandemia, corona, como é que você tem tido contato nesse momento com atletas, contato como psicólogo, né? Exatamente nesse momento com atletas, como é que está essa realidade com os atletas que você tem tido contato e quais são as perspectivas? Ó, a galera adorou a Amora, hein? Já virou musa já da live da sua É perna. linda. É linda, amor. Mas isso, como é que está a Então, realidade do que você conhece, dos atletas paralímpicos que você conhece, e quais são as perspectivas para depois, assim? Como é que você vê olha, o que isso? acontece? Os atletas paralímpicos, eles também são, vamos dizer assim, grupo de risco, né?
com diferentes condições, né, de lesão que eles têm uma vulnerabilidade maior, até a prática de exercício pode, algumas das vezes, até torná-los até mais vulneráveis. Então, tem todo um cuidado na condução dessas atividades, o cuidado de tentar se manter-se relativamente ativo, equilibrando para que não se exponha, né, exageradamente a questão do vírus, porque contraindo um vírus numa condição como essa, a probabilidade de evoluir para um quadro mais grave, né, é elevado. Então, a gente está aí na expectativa da gente retornar o mais rápido possível e tentando trabalhar a ansiedade, né? Eu já falei um pouco sobre é, as diretrizes que a própria SSP desenvolveu para poder trabalhar com atleta em situação de pandemia e isolamento social. O próprio Uhum. CTE, né, que eu acho que deve ter alguém aqui do CTE acompanhando também, a gente desenvolveu algumas diretrizes de recomendações. A questão que a gente vê é uma mudança muito radical nas nossas rotinas diárias, a gente perdendo, né, o controle das rotinas. Eu vou acordar às 11 da manhã, 1 hora da tarde. A importância da gente manter até a própria saúde mental com uma regularidade das nossas atividades. Atividades de trabalho, atividades de estudo, lazer, família, né, toda essa rotina necessária e, dentro do possível, trabalhar para minimizar as perdas desse período em que a gente está sem condições ideais de trabalho, né? Algumas Perfeito. modalidades definitivamente não têm condição. Modalidades tipo ciclismo, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, os rolos, né? Para colocar bicicleta estacionária já não encontra mais para comprar, né? O pessoal do ciclismo comprou tudo. Então, lidar da melhor forma possível. E sempre, já aproveitando, dando esse recado, né? Gente, vai passar. Mais dia, menos dia, a sessão vai passar, entendeu? Né? A nossa amiga aí, Adriana, vai voltar com força total também, entendeu? Sim, sim. Então, vamos tentar lidar da melhor forma possível, com solidariedade, auxiliando as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa esfera de influência, para passar isso da melhor forma possível. Tem pessoas que, obviamente, estão com uma capacidade de adaptação menor do que outros, né? E, pensa, eu tenho lá no CTE quase 600 atletas, eu presto consultoria no Minas Tênis Clube, lá são mais de 1.000 atletas. Qual que é a probabilidade matemática de ter um atleta que não está se adaptando bem à situação? Daí a importância da presença do psicólogo regular, né? Tipo, uma vez por semana, fazendo algum tipo de trabalho, mas também para monitorar, né, os Uhum. estados de humor, a condição. A gente não sabe se tem alguém que está em privação, inclusive, né, até de recursos básicos, que pode complicar muito a situação. Rodrigo, tem 1 bilhão de coisas, de Muito recomendações bom. para passar. O que eu posso orientar? Entrem no site da ISSP, tem muito material disponível. No site do CTE, tá bom? Centro de Treinamento Esportivo da UFMS, se você jogar no Google, lá tem o consenso da ISSP que eu traduzi, está em português disponível. Eu também posso enviar para você, o pessoal da Soperj, para mandar para Pô, a né, gente os agradece. associados, para as A gente pessoas que têm agradece. interesse, porque o nosso objetivo, como eu sempre falei, é difundir a informação. Quando eu fui para a ISSP em 2013, eu falei assim, tudo que eu puder fazer, né? Hoje eu sou o chair do Emerging Country Projects, que eu puder fazer para os países que estão em desenvolvimento e principalmente aqui na América do Sul, América Latina, que eu puder trazer de ações da ESSP, eu vou fazer para o desenvolvimento dessa ciência aqui na nossa região, né? Você sabe que eu luto muito, né? Até pelas Sim, questões políticas, de fazer as pessoas conversarem. Eu acho que essas brigas que existem, educação física, psicologia, ou vaidades dentro da própria psicologia do esporte, não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, só prejudica a área. Então, se você gosta da psicologia do esporte, trabalhe em prol do desenvolvimento da área, porque é um país enorme, existem inúmeras possibilidades de trabalho. Faça o melhor trabalho possível para que você abra novas portas para outras pessoas poderem atuar. Auxilie pessoas menos experientes que você para poder se desenvolver e fazer um bom trabalho. Sabe por quê? Se você faz um bom trabalho, você abre portas. Se você faz um mau trabalho, você fecha inúmeras outras portas. Então é um cuidado que acho que a gente tem Franco. que ter. Parabenizar a Superge aí, porque está fazendo um tanto de ações. A Abrapesp também está fazendo uma série de ações. Temos um Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte Franco, a gente tem 20 da segundos 20 para segundos.
Então, a gente mantém o contato aí. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Valeu aí a Franco, Sopeste. A gente se encontra em breve. muito obrigado. O pessoal perguntou se vai ter mais. Tem mais, amanhã tem mais. E é isso. Um grande abraço, acompanha a sua peste. Franco, um abraço grande. Grande, grande abraço. Tchau, tchau.